bem-vindas. Nessa noite eu gostaria de estar falando com vocês sobre a fé, vontade e o merecimento, tá? Uma das passagens que mais me impressiona nos evangelhos. Bom, antes de mais nada, vamos começar com a nossa prece, né? Como pedido para que a gente fizesse. Então vamos fechar nossos olhos, pedir que a espiritualidade maior venha nos proteger, nos amparar, nos instruir e nos despertar algo de importante em nosso coração para que possamos melhorar cada dia. Pedimos também por essa casa que nos abre a porta, por essa oportunidade, agradecemos dessa live mais uma vez. E assim, pedimos permissão para iniciar a nossa live com a oração que o Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Acho que todos conhecem a história da mulher que sofria de uma hemorragia, né? E quando ela sentiu vontade no coração dela, ela foi atrás da cura. Então vamos começar com as definições do que é fé, vontade e merecimento. A fé é o sentimento inato do homem sobre sobre a sua destinação futura. E também está definido lá em Hebreus 11:1, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vêm. O que seria isso então? A fé nada mais é do que uma certeza inabalável, ou seja, você crê em determinada coisa, crê em Jesus, crê em Deus, mas muitas vezes você não consegue ver. Mas mesmo assim você tem a certeza daquilo que você vai alcançar, né? Do que você vai sentir. Então essa é a definição de fé. Seguindo mais à frente, nós temos também uma definição de vontade. A vontade é aquela coisa que nos coloca em movimento para que a gente possa alcançar alguma coisa. Ou seja, se colocar nas condições de receber. Tá? Para a definição de vontade, eu escrevi assim, ó, é a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo e atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação e pureza. Então, para resumir tudo sobre vontade, é aquela coisa, eu posso, tá bem aí em cima para você ver. Então, quando a gente tem a fé e une com a vontade, a gente pode ficar propício a uma coisa chamada merecimento. O merecimento nada mais é, tá, gente, que é a soma dessas duas coisas, mas é uma coisa que a gente tem que fazer de forma que, através da lei de ação e reação ou causa e efeito, nós possamos reverter isso em formas de merecimento. Ou seja, se nós estamos buscando saúde, emprego ou um bem material, nós precisamos fazer por merecer isso, né? Não é porque eu sou bonzinho que Deus vai me dar as coisas assim de graça. Eu tenho que merecer isso, né? Então, o merecimento é aquilo que a gente vai buscar no final para a gente receber. Seja qualquer coisa que você precise receber do plano espiritual, de Deus, temos que fazer com que a lei de ação e reação nos devolva isso de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que nós também possamos usufruir com saúde, usufruir com fé, com muita força e também ter condições de receber aquilo e aproveitar para o bem, para ajudar as pessoas também, para fazer tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso coração.
porque no final das contas, nós temos uma chama interna dentro da nossa alma, do nosso peito, do nosso espírito, que é Deus. Essa chama, que é Deus, revela que a gente tem que retribuir com o amor. Então, tudo aquilo que nós merecemos receber e recebemos, precisamos reverter para a caridade, o amor e outras coisas tantas, tá bom? E uma dica que o Chico Xavier e o André Luiz deixam pra gente, que para você merecer tá aí, ó. Para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais: estudar, raciocinar, a fim de instruir, trabalhar, servir para merecer. Então, essa dica que o Chico Xavier nos deixou é fundamental para que a gente possa merecer algo, né? Então, se a gente fica meio indeciso com aquilo que a gente quer, coloca uma dúvida, então aí a gente já não está merecendo. Mas se a gente raciocinar a fim de nos instruirmos para que aquilo aconteça, nós vamos merecer no momento certo. Tá ok? Então, meninos e meninas, como diz o Manolo, vamos em frente. Agora nós vamos começar a falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa passagem bíblica revela que essa mulher tinha a somatória de todos esses elementos que nós falamos. Ela tinha a fé, a vontade e, por fim, ela se colocou em posição de ter o merecimento, né? Como que aconteceu isso, tá? Falando um pouquinho do contexto dessa passagem, tá? Ela era uma mulher que vivia em Cesareia de Filipo, tá? Ela já estava com essa hemorragia há 12 anos e gastou tudo o que ela tinha com os médicos da região. Só que uma coisa muito importante que a gente deve ressaltar é, se essa mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue e Jesus, quando veio a trabalhar com o seu ministério entre o batismo e a sua crucificação, foram apenas 3 anos, essa mulher já sofria por muito tempo disso. Então Jesus veio e conseguiu trazer a cura para ela, entre outros, né? E ainda no final a gente vai ver que Jesus foi acompanhado por ela até a sua crucificação, tá? Então o que, que acontecia com uma mulher com fluxo de sangue na época da lei, na época da Torá, na lei de Moisés, como a gente fala, né? Ela sofria algumas torturas sociais, vamos dizer assim. Toda mulher que menstruava ou que tinha o fluxo de sangue naquela época, ela era tida como impura naquele momento, tá? E para ela se livrar dessa impureza, ela tinha que fazer um resguardo de 7 dias para que ela pudesse se tornar, entre aspas, pura de novo, tá? Só que essa mulher, ela estava há 12 anos, né? 12 anos, repetindo mais uma vez, é muito tempo. Ela tinha grandes sequelas, ela tinha fraqueza, outros tipos de doenças também, né? Devido a isso. Então, todo mundo que encontrasse uma mulher impura, que tocasse nela, podia ser um médico, poderia ser um sacerdote, poderia ser qualquer pessoa que tocasse ou frequentasse o mesmo lugar que ela, ou seja, uma cadeira, uma passagem estreita, essa pessoa também era tido como impuro. E essa pessoa que teve o contato só se tirava essa impureza no final do dia, tá? Então, existia todo esse tabu naquela época da mulher com fluxo de sangue, ou seja, a mulher com uma menstruação ativa, que ela não tinha, não podia conviver muito perto com as outras pessoas. Isso dava um desgaste muito grande para ela, porque você não poder tocar em ninguém, sair, abraçar ou fazer qualquer outro tipo de coisa é muito complicado, né? Então esse é o contexto do sofrimento dela, como que ela se portava naquela época, tá? Então começou aí a saga, vamos dizer assim, de Jesus versus a mulher com o fluxo de sangue, tá? Jesus vinha
do outro lado do mar, e ele estava sendo procurado por Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, das sinagogas ali da região, tá, de Cafarnaum. Então, Jesus chegando ali, Jairo o pegou e e o levando até a sua casa. No meio do caminho, chegou essa mulher e começou a acompanhar a Jesus, porque ela tinha tanta fé que se ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada, né? Então, ela chegou por detrás. Mas, uma coisa também muito importante, muito relevante, que Cesareia de Filipe, a cidade de onde ela saiu, de onde ela nunca se ausentou, foi a primeira vez, tá? Ela começou a ouvir falar dos milagres de Jesus. Começou a ouvir e ouvir. Tanto é que alguém falou alguma coisa do livro de Isaías para ela, onde se cumpriu uma profecia na época de Jesus, né, que Jesus foi ungido para curar os enfermos e curar os doentes, curar e o espírito, a alma, o corpo, tudo, né? Então essa mulher, ouvindo esse rumor, ela decidiu ir até Cafarnaum, bem longe, tá? E quando de repente, nesse caminho estreito, Jesus sentiu que alguém tocou ele. Mas tocou apenas na sua veste. E ele disse para os seus discípulos assim: Quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. Ou seja, existia muitas pessoas em volta de Jesus, todo mundo aglomerado, todo mundo querendo pegar o mestre, e apenas uma pessoa que veio por detrás tocou e ele sentiu. Aí a gente vê uma bela demonstração do que é o querer, o que é a fé, o que é a vontade. Já temos dois elementos nesse momento com o encontro de Jesus. A fé dela de ir até Cafarnaum, encontrar Jesus, e a outra, a vontade de, né, aquela sair desesperada atrás e conseguir tocar na orla, né? Então, assim que ela tocou em Jesus, ela notou que o seu fluxo cessou. E Jesus começou a procurar quem tocou nela, né? Quem tocou nas suas vestes. E essa mulher estava prostrada logo à frente. E foi quando Jesus chegou para ela e falou assim: Filha, a tua fé lhe curou, né? E então ali estava o milagre. Só que dentro desse contexto ainda devemos destacar algumas coisas. Jesus vinha para curar a filha de Jairo. A filha de Jairo estava quase morrendo, né? Estava quase no estado letárgico, diz as escrituras, né? E no meio do caminho era necessário curar uma mulher com fluxo de sangue. Veja, se você perceber, você vai achar que não tem nenhuma ligação entre uma história e outra, né? Claro, eu não estou dando muito destaque na parte da filha de Jairo, mas como é bonito as coisas que acontecem. Precisa acontecer uma coisa no momento certo para acontecer a outra coisa. É como se fosse uma preparação para que o Jesus chegasse lá na casa de Jairo e curasse a filha. Essas histórias se cruzam porque a filha de Jairo estava numa idade já de 13 anos, que é a idade que o adolescente mulher ela fica livre para escolher a sua trajetória religiosa, e é um momento muito importante para essas pessoas, né? Então, você se colocar no lugar do Jairo, você perder uma filha nessa idade seria muito complicado. Então, esses dois milagres, eu tenho convicção que eles aconteceram um na sequência do outro, como se fosse uma preparação mesmo, tá? Então, Jairo curou a sua filha, Jesus foi à casa dele, curou a filha dele e seguiu o caminho dele. As escrituras não falam mais nada sobre essa filha, tá? Porém, continua a história da mulher com o fluxo de sangue. Vamos ver na frente. Olha lá. Como que a mulher do fluxo de sangue tinha fé? Tinha certeza que tocando ao menos as vestes do mestre, ela seria curada.
à vontade, se deslocou lá da Cesareia de Filipe para Cafarnaum, sabendo que Jesus estaria por lá. O merecimento foi através da união da fé e da vontade, mereceu a chegar até o Mestre, onde tocou as suas vestes. Então essas são as principais características dessas passagens, ao meu ver, tá? Claro que você pode analisar de outra ótica, de outra maneira, mas eu acho que dentro desse conceito, ao meu ver, é o melhor para se ver isso. Bom, e o que nós podemos tirar com essa lição, né? Com a lição da mulher que tinha o fluxo de sangue. Para conseguir um milagre, sempre é necessário acreditar através da fé e fazer por onde, pela vontade, e se colocar em condições de receber. Não adianta a gente ter vontade de ter alguma coisa, ou ter fé de ter alguma coisa, se não estamos preparados para receber e usá-la como se deve, né? E o mais importante que eu vejo nessa passagem também, que como ela utilizou todos os recursos dela, como dinheiro, foi atrás de outras pessoas, os médicos que atendiam cobravam, né? E ela acabou ficando sem eira e nem beira, né? Nos dá uma lição seguinte, que sempre que a gente tiver um problema, sempre que a gente tiver que resolver alguma coisa, sempre que a gente quiser um milagre na nossa vida, a gente deve recorrer ao recurso Jesus. Primeiro, antes de qualquer coisa, porque é Ele que vai orientar o nosso caminho, vai orientar como a gente pode fazer da melhor forma, né? Às vezes a gente tem vontade, a gente tem fé de fazer alguma coisa, mas de repente não está de acordo com o que temos para nós, né? Não plantamos o suficiente para conseguir isso, né? Então é isso. Essa recorrer a Jesus aqui, não é simplesmente um recurso, né? Como eu coloquei entre aspas, né? Nós devemos recorrer a Jesus em tudo, na verdade. Devemos pedir para Ele muita orientação, muita sabedoria. E a doutrina espírita vem, através disso, nos revelando as vontades do Mestre, através do Evangelho, nos proporcionando não só uma doutrina filosófica ou científica, né? E sim unindo filosofia, ciência e religião, porque qualquer um aspecto que seja somente filosófico, só vamos pensar. Se for um aspecto de ciência, vamos somente pesquisar. E a fé, onde fica? Fica na base, né? Então a religião entrou com isso. E Kardec foi muito feliz em colocar isso num tripé. E você pode reparar também que quase tudo que a gente tem na doutrina espírita está baseado num tripé, como a gente viu até agora aqui, que é a fé, vontade e merecimento. Então sempre depende um recurso do outro, uma coisa da outra, estão interligadas, né? Bom, vamos em frente então. Quase concluindo já, Jesus viu que aquela mulher estava prostrada aos pés dele e disse assim: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Isso aí está lá em Marcos 5,34, um dos evangelhos, né? Apesar que isso está escrito nos 3 evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, de formas diferentes, né? Cada um tinha a sua visão sobre o mestre, sobre os milagres, sobre o que o mestre falava. Então, eu acredito que esse de Marcos é bem claro, bem conciso. Então, e como essa mulher não podia deixar de ser grata, ela começou a seguir Jesus nessa caminhada, né? A gente não sabe pelas escrituras quanto tempo ainda Jesus estava antes da crucificação, né? Então, o que acontece? Ela começou a seguir Jesus, começou a olhar os caminhos do Mestre, e quando Jesus foi preparado para a crucificação, colocaram aquela cruz de madeira nele e tudo, essa mulher pegou uma toalha, com um singelo gesto,
Jesus caído e enxugou o rosto dele. Então, não existe uma forma de gratidão melhor que isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser grato em tudo, mas essa gratidão, né, que ela mostrou, a gratidão que Maria, mãe de Jesus, também, que acompanhou até a crucificação, né, Maria de Magdala também. Olha a força da mulher, apesar da fragilidade que apresentava um tempo atrás com o fluxo de sangue, acompanhou todo o restinho da trajetória de Jesus e seguiu até o Calvário. Então, isso é uma gratidão e que também a gente possa aprender um pouquinho sobre gratidão nesse momento, tá? Bom, chegando já quase no final da exposição, espero que tenha ficado claro o que é a fé, o que é a vontade e o merecimento, e como que funciona isso, que a união disso é o que faz a gente conseguir o milagre ou conseguir qualquer coisa que a gente precise, né? Tá? Então agora nós chegamos no momento de agradecer, né? Agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade, os nossos mentores, agradecer o Núcleo de Estudos Espírita Irmã Mileide, a Marcela que deu todo o apoio aí técnico também, fez o banner, a Elaine que abriu a oportunidade. E agradecer de coração também todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir pelo YouTube, que vai ver em algum lugar isso aí, e a gente vai conseguir alcançar até algum número determinado de pessoas. E mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Bom, e as fontes de onde nós tiramos os assuntos foi a Bíblia Sagrada, né, no livro de Hebreus e Marcos, a Gênese, que é o livro do Allan Kardec, que está na parte da cura do fluxo de sangue, tá? E o Google também, né? Uma grande aliada aí na nossa pesquisa, para que a gente possa enriquecer o conhecimento. Então, essas foram as fontes usadas. E, por fim, deixar o meu contato para que se alguém quiser entrar no nosso Estudando à Luz da Espiritualidade, logo nós vamos começar a compartilhar alguns estudos, algumas coisas, para enriquecer mais. Esse grupo tá há um ano mais ou menos no ar, mas a gente ainda não colocou, por causa dessa pandemia, as pessoas que estavam dedicando-se a isso acabaram ficando um pouco afastadas, mas isso vai passar, logo logo a pandemia passa, a gente toma essa vacina e a gente vai trabalhar de novo como era antes, tá? Então, meu muito obrigado, uma ótima noite. E antes de encerrar, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. E gostaria de pedir a permissão para lembrar dos nossos irmãos que estão, nesse momento, acamados, né? Estão com essa doença terrível. Então, convido novamente para a gente fechar os olhos e fazer essa prece de agradecimento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e amigos espirituais, agradecemos por essa oportunidade mais uma vez. Pedimos a proteção, a paz, a orientação dos espíritos benignos, que possamos seguir o nosso caminho de uma forma mais suave, né? Sabemos que não podemos sair, desviar dos nossos problemas, dos nossos obstáculos, mas que nós saibamos, através da orientação de vocês, superar qualquer coisa que aparecer na nossa vida. Também pedimos por esses irmãos que se encontram doentes com essa Covid, aqueles que estão nos hospitais. Pedimos pelo nosso país, pedimos também pela nossa cidade, que os nossos políticos tenham a consciência que nós precisamos tomar essa vacina logo, que nós precisamos voltar a viver novamente, sabendo que nunca vai voltar ao normal como era antes, mas um novo, atual, que a gente possa sobreviver a isso. Tá? Pedimos também pela casa, a irmã Mileide, muito obrigado. E também
pedimos permissão para encerrar essa live, essa pequena exposição. É, já gratos por todos, que todos que estão aqui vendo essa live possam sentir um pouco mais, que tenham um pouco mais de conhecimento, que possa também usufruir desse conhecimento com muita saúde, que a tua fé aumente, que a tua vontade aumente e que seu merecimento seja maior do que você espera. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E assim, gratos, né, pela oportunidade, vamos encerrar aqui a nossa live. Uma boa noite. Obrigado. Até mais.